A paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Mais Delas. Este que é o programa da Alphaville, nossa União Feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Eu sou Josi Ruth, junto comigo, minha amiga Alessandra Prado. A paz do Senhor, A Alessandra. paz do Senhor, Josi, a paz do Senhor, povo de Deus. Que bom estarmos juntos mais uma quarta-feira de bênção que eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Fique com a gente. Alphaville apresenta programa Mais Delas. Mais Deus. Mais entrega. Mais louvor. Mais amizade. Mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. Que bom ter você aí com a gente. Quero convidar você. Compartilhe o nosso programa de hoje. Manda nos seus grupos de WhatsApp, para suas amigas, nas suas redes sociais. E vamos abençoar a vida através dessa programação. E hoje nós vamos continuar falando sobre ser missional. A nossa convidada vai falar sobre a sua missão na sociedade, dentro da sua profissão. Como é que ela faz para proclamar o nome de Jesus aí no meio onde ela trabalha? E vai ser bênção, né? Em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Deus tem uma palavra direto do coração dele para o teu coração e vai usar hoje a nossa amiga, Ana Paula Stank. Ela é uma bênção de Deus. Esposa, mãe, esposa de um dos dirigentes da nossa congregação. Isso Então tem mesmo. muito trabalho lá na igreja também. E também trabalha como fisioterapeuta. E Deus tem usado ela, onde ela está, fazendo a obra do Senhor, como uma mulher de Deus, evangelizando e ganhando vidas. Então fique com a gente e nós já vamos receber com muito carinho a nossa amiga Ana Paula. Ela já está aqui com a gente, Ana Paula. Seja bem-vinda. Que bom que aceitou o convite de estar aqui com a gente, falando um pouquinho de você, da Ana Paula, e da sua profissão. Obrigada, Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. E é sempre uma alegria poder estar aqui, falar do meu trabalho e também do amor de Jesus. Muito bem. Para começar, eu quero te perguntar, como que nasceu o desejo no seu coração por essa profissão? Então, no ano de 2010, meu marido estava se formando e durante toda a faculdade dele, ele dizia que quando ele se formasse, eu teria que fazer alguma coisa, né? Porque ele gostaria muito que eu também ampliasse os meus horizontes, né? E quando chegou no ano de 2010, então, eu tive um amigo que ficou doente e eu comecei a acompanhá-lo na fisioterapia, comecei a me apaixonar, comecei a assistir vídeos também de reabilitação. E foi onde veio a paixão para a minha vida mesmo, porque quem me conhece sabe que eu amo servir, eu amo me doar, né? E eu vi ali a oportunidade de poder estar servindo, né, numa área que eu não imaginava que eu seria capaz, mas que foi uma novidade, só que uma novidade de Deus para a minha vida. É a porta que Deus abriu, né? Não Isso. estava nos seus planos, Isso. mas estava nos planos de Deus. E olha só, eu queria saber assim de você, porque eu sei que quando a pessoa, né, te contrata, te chama para estar na casa dela atendendo, ela não queria que você estivesse lá, porque, né, está sofrendo por algum problema. E você chega. Talvez a primeira impressão é de rejeição, né? Mas graças a Deus que você usa no seu trabalho uma das linguagens do amor, que é o toque, né? E Deus te usa ali. Então eu queria que você compartilhasse com a gente como que é essa primeira chegada e como que você vai ganhando o coração ali dos seus, né, dos seus pacientes. Então, nem sempre o primeiro contato é fácil. Às vezes a gente chega na casa, principalmente porque eu atendo a domicílio, né? Então você entra dentro do lar da pessoa, você vai se inserir num ambiente que é totalmente diferente do seu. As pessoas estão passando por um momento difícil. Muitas das vezes está ocorrendo a negação. A família não aceita o que está acontecendo. O próprio paciente não aceita o que está acontecendo. Então a gente tem que ter muita sensibilidade, né? Chegar com cautela. Eu sempre chego me apresentando, conto um pouquinho de quem sou eu. Raramente eu chego já falando, olha, eu sou cristã, porque muitas pessoas têm uma certa rejeição. E você já percebe na chegada, né? Então, a cada atendimento, eu vou, aos pouquinhos, exalando, né, o amor de Deus, no toque. Muitas das vezes, se eu estou sozinha com o paciente, enquanto eu estou atendendo, muitas das vezes eu estou em espírito orando. Muitas vezes eu canto, tem paciente que já está cansado de me ouvir cantar, porque eu chego, começo a cantar, ou eu peço, tem casos que eu peço se eu posso ligar
Aí eu coloco no celular os hinos e eu fico ouvindo enquanto eu estou atendendo. E aos poucos, eles começam a perguntar, o que tem de diferente, né? Muitas pessoas perguntam, você frequenta alguma igreja? Que igreja que você frequenta? Porque a gente percebe que há uma diferença. E a partir do momento que você tem Cristo na vida, não tem como ser diferente. O simples fato de você estar ali, o toque, né, a maneira que você... os louvores, já é uma... evangelizando. Isso, né? é uma porta que eu uso. Uma porta que Deus vai abrindo. Que lindo. Como o Espírito Santo dirige, né? Isso. E você tem um testemunho para compartilhar com a gente de algo que aconteceu especial? Eu tenho. Assim que eu me formei, eu até comento que eu trabalhava muito. E isso estava me desgastando muito, né? E eu falei para Deus que eu iria me dedicar ao meu trabalho, mas às coisas de Deus também. E que Deus abrisse portas para mim entrar, que eu pudesse edificar aquele lugar também. E eu tive um episódio de um paciente que a família entrou em contato comigo. E eu relutei um pouco para atender, mas até que eu fui e eu cheguei, era um jovem de 18 anos. Ele tinha levado um tiro, mas foi um tiro acidental, não era para ele. Então eu encontrei aquele menino na cama, muito pálido, ele tinha ficado alguns dias internado. E quando eu comecei a conversar com ele, eu já vi o meu filho ali, porque o meu filho estava estudando no mesmo colégio que ele. Então já me remeteu um sentimento de mãe ali também. Não é só a profissional ali. Isso. Né? Porque envolveu a família toda. Sim. Né? E era uma família maravilhosa, sim, muito simples, mas que tinha um amor muito grande no coração e tinha muita fé. E eu comecei a atender aquele menino e, por várias vezes, no atendimento, ele tinha vergonha da situação dele. E ele pedia para mim virar ele, de decúbito ventral, que a gente fala que é de bruço na cama, né? E eu virava ele, e enquanto eu atendia ele, eu via as lágrimas escorrendo nos olhos dele. E eu chorava junto, porque ele não estava me vendo, né? E eu orava e eu pedia a Deus que eu queria tirar aquele menino da cama, nem que fosse só do quarto, porque ele estava com uma depressão bem grande e ele não saía do quarto. E eu pedi a Deus uma estratégia para me tirar ele do quarto. E aí, eu amo café, eu cheguei e perguntei para a mãe dele o que ele gostava de comer, o que ele gostava de fazer, e a mãe me falou. Aí, no outro atendimento, eu já levei um café com tudo que ele gostava. Olha que lindo, e aí, que Deus trabalha. Isso. E desde o acidente, ele não se alimentava na mesa com a família. Então, naquele dia, eu levei e eu falei que eu não sairia dali sem tomar um café com ele. E a partir daquele dia, todos os meus atendimentos com ele teve café. Ai, que lindo, então, que lindo. Quando eu não levava, a mãe me esperava com um café. E o milagre dele não veio da forma que a família esperava. Mas ele já senta, ele se alimenta, ele conversa, ele pensa num futuro para ele. Então, eu louvo a Deus porque me permitiu ser um canal de bênção na vida dele e ele na minha também, porque ele me ensinou muito. Que lindo, que testemunho. Deixou a gente emocionado, né? Eu tenho certeza que você também aí na sua casa, né? Que às vezes fica pensando, como é que eu posso, né, fazer missão? Eu trabalho fora, né? Não tem como. Olha só, Deus te dá estratégia, só basta você pedir para Ele. E diz aí para mim, como é que você pode conciliar, né? A Paula, ela é esposa, como eu já disse, do Dr. Douglas, e ela tem 3 filhos, então já pensou, né? A casa com 4 homens, conciliar o lar, a obra de Deus, né? Ela é esposa, né? Ele também é um dos dirigentes das nossas congregações, então tem que atender os irmãos e ainda mais o trabalho. Como é que você... Então, muitas pessoas me perguntam isso, recebo muitos conselhos que você não precisa se doar tanto, menina, vai descansar. Mas eu sempre tive por prioridade na minha vida Deus. E eu falo para ele assim, que se onde eu estiver me afastando dele, então que eu não esteja lá. E tem dia de onde eu tiro forças, mas uma das coisas que eu optei foi diminuir a minha carga horária de trabalho, para que eu possa também estar ajudando meu esposo na congregação, né, e fazendo aquilo que eu amo também, e me doando também em vários serviços para a igreja. E Deus dá graça, porque com 4 homens em casa, né? Eu tenho um jovem, um adolescente e uma criança de 5 anos. Mas Deus tem me dado graça, eu vejo os meus filhos crescendo na presença do Senhor, no temor do Senhor. Eu vejo os frutos. Então, eu creio que se Ele cuidou de mim até agora, Ele vai continuar cuidando, vai continuar me dando força. Mas um conselho que eu dou é: você pode trabalhar, você pode estudar,
Mas se você tiver no coração a prioridade sempre Deus, Ele sempre vai guiar os teus passos, Ele vai cuidar dos teus horários, você vai conseguir servir a Ele em primeiro lugar, servir no teu lar e servir no teu trabalho com excelência. Amém. Receba esse conselho como um carinho de Deus. Talvez você esteja aí em casa preocupado, né? Ah, não estou dando conta, estou perdido, fica nervosa. E quando a gente fica nervosa, é aí que dá um desequilíbrio total. Então, peça ao Senhor, me ajuda, Senhor, a administrar o meu tempo. E você vai conseguir. Eu tenho certeza que Deus vai continuar te dando força. Amém. Amém? Assim eu creio. Eu quero deixar vocês agora com uma palavra direto do céu para o teu coração, com a Paula, com toda a Amém. liberdade. Obrigada. Neste momento, eu gostaria de deixar uma palavra para o seu coração, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 15, somente a parte A, que diz assim: porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo. Baseado nesse texto e em tudo que eu já comentei sobre a minha área de trabalho, talvez você me pergunte como que eu atuo lá. Porque às vezes a gente chega em lar que não pode falar do amor de Deus. Mas aí você pode pedir sabedoria a Deus para que você possa exalar esse bom cheiro de Cristo. Existem lares que não estão precisando apenas de uma reabilitação. Eles estão precisando de Cristo na vida deles. E eu agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade. Porque, se nós formos meditar na palavra do Senhor, por onde Jesus passava, Ele realizava milagres, maravilhas, as pessoas eram curadas de suas enfermidades, elas eram libertas e eram salvas. E hoje, Deus me dá a oportunidade de chegar em um lar. E neste lar, a partir do momento que eu entro lá, eu preciso transparecer Cristo na minha vida. Às vezes, enquanto eu estou trabalhando, o Espírito Santo de Deus está me usando para tocar aquela vida. Às vezes é uma palavra, às vezes é um louvor, outras vezes é apenas o meu modo de agir. Deus tem suas multiformes maneiras de trabalhar. E Ele pode te usar também no seu trabalho. Aí você pode me dizer: irmã, mas no meu trabalho não tem como eu falar do amor de Deus. Mas quem sabe você trabalha em um comércio. Só o fato de você atender bem esse cliente, só o fato de quando ele sair, você falar um Deus te abençoe, ele já vai perceber que você tem algo diferente na sua vida. Eu tive uma funcionária que todos os dias ela chegava na minha casa e em cada cômodo ela fazia uma oração. Cada vez que ela estava fazendo um serviço para mim, ela estava fazendo uma oração e abençoando o meu lar. Então, não importa onde você trabalha, você precisa exalar esse bom perfume de Cristo. Você precisa transparecer Deus na sua vida. As pessoas precisam ver que você é diferente, que você faz a diferença. E quem sabe, se você não puder falar com palavras, você vai deixar uma semente plantada ali. Vai deixar um despertar de uma curiosidade na vida deles. E aos poucos, com o passar dos dias, eles mesmos vão chegar até você e perguntar: o que tem de diferente na sua vida? E você pode falar: eu exalo o bom perfume de Cristo. Em outras palavras, eu tenho Jesus na minha vida. E a partir do momento que você tem Jesus em sua vida, você tem que ser diferente. Você tem que tratar as pessoas diferente. Você tem que cumprir o mandamento de amar o teu próximo como a ti mesmo. E se eu amo o meu próximo como a mim mesma, a cada atendimento eu vou dar o melhor de mim. A cada atendimento, eu vou mostrar Cristo para aquela pessoa. A cada atendimento, eu preciso fazer a diferença naquele lar. E quando você sair, eles verão que Jesus passou por ali. Que você possa fazer a diferença aonde você estiver. No trabalho que você estiver realizando, não importa. Pode ser em uma empresa, numa linha de produção. Você pode estar ao lado de alguém que precisa de uma palavra de Deus. E quem sabe aquela pessoa não consegue se expressar para você. Mas você pode estar ali na linha, baixinho, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E aquela pessoa vai ver que há algo diferente em você. Ou quem sabe só no seu jeito de andar, de falar, aquela pessoa vai ver que há algo diferente em você, vai se achegar a você, vai ter confiança em você, de contar os seus problemas. E você pode fazer uma oração, pode dizer que vai ajudar aquela pessoa, pode dar um conselho do céu para aquela pessoa e fazer a diferença. Então, não importa o ambiente em que nós estamos inseridos, nós precisamos frutificar. Frutifique no lugar que Deus te plantou. Faça a diferença no lugar que Deus te plantou.
e exale o bom perfume de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou agora na Tua presença, Senhor, apresentando a Ti, Pai, essas pessoas que estão assistindo esse vídeo neste momento. Quem sabe, ó Deus, elas não se sentem capazes de realizar nada, Senhor, para Ti no ambiente em que elas trabalham. Mas, Paizinho querido, dê sabedoria, Senhor. Dá sabedoria do céu para essas pessoas, ó Pai. Que elas possam ser sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Que elas possam compreender, Senhor, que às vezes apenas com um gesto, Pai, Tu podes falar, Tu podes tocar, Tu podes transformar a vida de quem está ao seu lado, Jesus. Paizinho, nós sabemos que sem Ti nós não somos nada, mas com a Tua presença em nossas vidas, nós podemos realizar milagres e maravilhas, Senhor. Toca nessa vida neste momento, Senhor. Alcança, Pai, a alma dessa mulher, deste homem que está assistindo neste momento, Senhor. Mostra para eles, Pai, que Tu chamastes a cada um deles para uma grande missão. E uma grande missão, Senhor, muitas das vezes não é ir a um campo missionário, é alcançar aquela vida que está do nosso lado, muitas das vezes sedenta de uma palavra, de uma oração, de um abraço, Senhor. E Tu tens esse amor que Tu plantaste dentro do nosso coração e nós precisamos transferir para essas pessoas, Jesus. Eu creio, Deus, que a partir deste momento, Senhor, essas pessoas se sentirão tocadas por Ti, Senhor, e irão querer, Pai, realizar o milagre também na vida de outras pessoas, Senhor, e exalar o Teu bom perfume na vida delas, em nome de Jesus. Amém. Que bênção nós podemos ouvir essa palavra direto do coração do Senhor ao nosso coração, né? Que testemunhos lindos que o Senhor tem usado a sua serva. E a gente reforça aqui, né? Que você, mulher que assiste o nosso programa, também tem uma missão. Então, é só você prestar atenção naquilo que o Senhor já tem falado ao teu coração. Eu tenho certeza, você vai se sentir aí no centro da vontade dEle para ser usado por Ele de uma forma toda especial. E vai ser feliz, né, Alessandra? Isso mesmo. E a gente quer convidar você. Faça a missão agora. Você pode continuar compartilhando o nosso programa de hoje, abençoando vidas através dessa programação. Tá bom? Até a próxima semana. Fique na paz do Senhor. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Essa programação contou com a parceria de Zane Moda Evangélica e Social, localizada na Rua Manuel Silveira, 192. Contato 98884 4669.